Muito obrigado, muito obrigado. Na Sutra Sagrada, no capítulo Pecado, ela inicia assim: tem o pecado existência real, volta a indagar o querubim. Ouve-se a voz do anjo que assim responde: tudo que verdadeiramente existe são somente Deus e o que vem de Deus. Pecado. Qual é a verdadeira natureza do pecado? O pecado precisa ser resgatado pela dor, sofrimento. A forma de manifestar a dor depende de cada pessoa, mas é uma coisa fácil, né, de acontecer. A forma depende do karma, mas pode se manifestar como doença, como pobreza, fracasso no negócio, fracasso no relacionamento, acidente, etc. Não importa a forma, o que acontece é que resulta em sofrimento, dor, muita tristeza. Não importa a forma, então, é fácil causar dor, é fácil causar sofrimento. Como transcender o pecado, que é a causa da dor e do sofrimento? No vídeo anterior nós vimos estudamos sobre ilusão. Ilusão é pensamento invertido. Não viva no mundo que se afasta na linha do tempo. Não viva na linha, óbvio, né? Como é que eu vou viver aqui? Nem dá. Porque também é viver no passado. Não viva no passado. Pensamento invertido. A linha que afasta no tempo aqui, hoje, ontem, anteontem, uma semana atrás, 10 dias atrás, um ano atrás, e assim vai. O dia de hoje também é como o jornal de hoje. Não existe jornal do dia de hoje. O jornal de hoje só retrata o que aconteceu ontem. Assim é o nosso dia de hoje. Também está retratando um pensamento anterior. Não passa disso, não existe o dia de hoje. Não vai encontrar paz nem harmonia nesse mundo do fenômeno inconstante, no mundo da ilusão. Então, a ilusão é isso: pensamento invertido, pensar que existe o que não existe mais. São coisas que já aconteceram. Se é uma coisa que aconteceu 10 anos atrás, está aqui. Está tão longe do dia de hoje. Então, não existe. Aconteceu, acabou. Ilusão não existe. É resultado do pensamento, né? Ou seja, a criação da mente. Só existe na mente. Só existe se o pensamento continuar existindo. É o princípio da ciência mental. A forma, o fato, o acontecimento só existe enquanto o pensamento existir. Então, está na mente. Se você soltar, ela vai embora, deixa embora. 300 mil quilômetros por segundo, deixa aí. É um sonho. Quando acordar, percebe que não existe. É como um sonho. Basta acordar. Por isso que quando desperta, tudo isso acaba. Mundo do fenômeno é um mundo que se afasta no tempo, é rastro deixado pela vida, onde a vida passa, ela deixa um rastro. É um rastro, é como pegada que a gente deixa na areia na praia, vem a maré alta e apaga. É o mundo da transformação, é o mundo, né? Por isso vai sentir muita angústia, instabilidade, insegurança, preocupação. Mas para quê? Se é se vai se afastar, para que eu vou me preocupar com transformação, com instabilidade, com insegurança, preocupar com coisa que vai acabar mesmo? É o mundo da desintegração do karma, ou seja, do pensamento anterior, né? Não existe o dia de hoje. O dia de hoje é manifestação do pensamento
de algum tempo atrás. Aqui também está o fracasso, o insucesso, o erro, o pecado, etc. Para que eu vou remoer o fracasso, o insucesso, o erro, né, que cometi? Tá, é chato, mas não tem mais nada a fazer com fracasso, com insucesso. Não adianta dizer é minha culpa ou não é minha culpa, é culpa do fulano. Esquece, não tem mais nada a fazer. Tá aqui, tá tão longe, pode estar uma coisa de 10 anos atrás, você está carregando na tua mente. Solta, solta, deixa embora. É o que mais quer, é ir embora. Apaga, solta. Soltar, você não tem que combater, não precisa pensar, deixa embora. Não viva no mundo do tempo que se afasta. Não viva no mundo que se afasta na linha do tempo. Não viva na ilusão. Ilusão também é o desconhecimento da verdade. Embora o prazer e a dor não estejam na matéria, julgam que eles são pertinentes à matéria. Ora perseguindo o prazer, ora fugindo da dor. A tal pensamento invertido se dá o nome de ilusão. Prazer e a dor não estejam na matéria, julga que estão na matéria. Por isso fica perseguindo coisas materiais. E também fica fugindo da dor, do sofrimento. Para quê? Deixa ir embora. Ilusão é pensamento invertido, pensar que existe o que não existe. Embora a vida não esteja na matéria, a vida está aqui, matéria está aqui. Não esteja a matéria, imagina que ela está na matéria. A esse equívoco se diz ilusão. O que é matéria? Matéria é a forma de reconhecer, né, no mundo tridimensional. É como se fosse uma imagem na tela do tempo e espaço, imagem 3D, que é a forma de reconhecer matéria, quer dizer, corpo, acontecimento. É uma imagem projetada na linha do tempo, espaço, que é a forma de reconhecer que vai embora. É como se, pensa assim, como se cada segundo da sua vida fosse uma fotografia. É a fotografia que vai indo embora cada segundo. Completou 1 minuto, está 60 imagens aqui embaixo. Só faz a conta. Uma foto, né, uma coisa que aconteceu 1 ano atrás. Quantas imagens lá longe, você nem tem como mais encontrar. É rastro da vida, sombra da mente. Pecado também, você cometeu um pecado aqui 3 anos, 4, 5 anos atrás. O que é pecado? Nas doutrinas que admitem Buda, chama-se isto ilusão. Nas doutrinas que admitem Deus, chama no pecado. Ou seja, pecado é ilusão, é apenas ter um nome diferenciado, um fato, um acontecimento que levou um nome específico, chamou de pecado. Mas é uma ilusão, é como qualquer outra coisa. No mundo oriental chama de ilusão, né? No budismo. Nas doutrinas que admitem Deus, seja no mundo ocidental, chama de pecado. Mas ilusão e pecado é a mesma coisa. É um nome específico dado a algum fato, um acontecimento. Não passa disso. É a mesma natureza. Ela se afasta. Pecado. Pecado é tsumi em japonês. Deriva do tsutsumi. Tsutsumi é embrulhar, encobrir. Portanto, o pecado é encobrimento da perfeição. É uma imagem falsa que está aqui. Por isso projeta que aparece um fato, um fenômeno falso aqui. Imagem falsa que não são existências verdadeiras, não é o teu eu verdadeiro que está fazendo. É uma imagem que está colada aqui no vidro, na lente,
E aí projetam uma imagem falsa aqui. Nada mais do que isso. No shintoísmo, desde a antiguidade, fala-se em expulsar os pecados e as máculas por meio do norito. Norito é a oração, Amatsu Norito. É a oração mais famosa do Japão. Não importa se seja budista ou não, todo japonês, na hora que aperta, faz o Amatsu Norito. Takama harani kami tsumarimasu. E assim por diante. Quem é da Messiânica está acostumado a fazer. O Messiânica é do Meishu Sama. É do Sr. Mokichi Okada. Era amigo do professor Masaru Taniguchi. Jesus Cristo também, usando apenas de palavra, disse: são-te perdoados os teus pecados e bem extinguiu os pecados. Usou palavra e disse: são-te perdoados. Quando a Madalena, ele não questionou, né? Disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo sumiu. Depois que todo mundo foi embora, ele disse: não tem ninguém que te condena, então nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Para que são-te perdoados os teus pecados? Naquele momento sumiu, desapareceu o pecado da Madalena e ela, a Maria Madalena, e ela se transformou, se renasceu. Nem eu te condeno, vá e não peques mais, é só isso. Dr. Masaru Taniguchi, não é Dr. Masaru Taniguchi, isso aqui está na Sutra, mas esse eu que está aqui é Deus que está falando, né? Deus que está dizendo, está transmitindo o poema. Eu, Deus, né? Também através da palavra, por isso que é P maiúsculo, faço escrever poemas da Seichanoe, que é a Sutra Sagrada, e pelo poder da palavra revela a natureza do pecado e faço que volte ao seu nada original. É como fez Jesus Cristo. São-te perdoados os teus pecados, nem eu te condeno, vá e não peques mais. O que é errar? Qual a diferença entre errar e pecar? Quem sabe dizer? Qual a diferença entre errar e pecar? Mas se eu disser eu erro, é tranquilo, né? Eu erro, você erra, nós erramos e beleza. Mas se eu disser eu pequei, eu peco, dá uma tremedeira, né? Por que isso? Qual a diferença entre errar e pecar? Tem alguma diferença? O erro está aqui. Você cometeu um erro. Xingou a sua sogra de jararaca um determinado dia, ficou com vergonha e você guardou, escondeu, não admitiu o erro. Todo mundo, ela é uma jararaca mesmo e ocultou. Mas aquilo que oculta, esconde, fica lá na tua consciência, essa consciência fica cobrando. Você criou o pecado. Se você transforma o erro em pecado, pecadinho, pecadão, aí é de cada um, tá? Tem gente que transforma qualquer errinho em pecadão. Tem uns outros que já leva mais tranquilo, pecadinho, mas não importa. O problema do pecado é que o estipêndio do pecado é a morte. Ou o pecado tem que ser resgatado pela dor. É uma convenção coletiva. Então, se você tiver consciência de pecado, você vai resgatar através da dor. O que tem que fazer? Se é erro, é tranquilo, né? Não tem isso. Não existe. Errar é humano. Eu erro, você erra, nós erramos e ninguém te condena. Então, o que tem que fazer? Se o pecado é um erro que eu ocultei, escondi, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que revelar.
Como é que se faz? Pela confissão, né? Confessa. Claro, não vai escrever na mídia social, né? Não vai fazer isso. Uma pessoa de confiança e diz, na Seichonoe, pode fazer na cerimônia de purificação, pode escrever no papel e queimar. O que importa é que aquilo que guardou, você escondeu, tem que exteriorizar. Aquilo que está dentro tem que sair para fora. Quando você faz isso, você transforma em erro. Eu errei. Me perdoe, me desculpe, não vou fazer mais isso. Sei lá, se a consciência cobra, eu vou compensar esse erro, né? Não precisa mais. Quiser fazer isso, faz e acabou. Então, o pecado é um erro que você esconde, não admite. Você oculta, guarda. Se tivesse admitido que errou, tivesse pedido perdão, não teria guardado. Se não tivesse guardado, se não guardar, não cria pecado. Então, pecado é isso. Você imagina uma linha do tempo. Aqui está o hoje, no dia 31/12/2018. Então, você xingou tua sogra, ocultou, escondeu, não admitiu, não pediu perdão, guardou. Só que tua consciência continua pensando. No dia 1 de janeiro de 2019, você estava lá, puxa, aquilo não foi legal. No dia 31 de janeiro de 2019, você continua pensando, puxa, aquilo não foi uma coisa legal, eu errei. 28 de fevereiro, você ainda continua. Você continua trazendo aquilo que aconteceu sempre para o tempo presente. Todo dia você está cometendo o mesmo erro mentalmente. Eu fiz uma coisa errada, Se hoje está aqui, o anteontem você fez isso, ontem você fez isso e no dia de hoje também. Eu não devia ter feito aquilo no dia 31 de dezembro. Você está sempre trazendo o que aconteceu aqui para o tempo presente. E o pior, cada vez que você lembra, você está cometendo o mesmo erro mentalmente. Embora o ato em si tenha sido único, mentalmente você cometeu. Se você lembrou uma vez por dia, que não é verdade, vai lembrar muito mais do que uma vez por dia, mas supondo, é como se tivesse xingado a sogra 365 vezes num ano. Pecado, então, é um erro que se perpetua no tempo. É como se cometesse o mesmo erro todos os dias. Por isso, você vai sofrer todos os dias. O problema do pecado é que você sofre, só que você não resgata, porque no pensamento você errou de novo, então você vai continuar sofrendo. É como fazer um financiamento bancário a juros altíssimo, você paga e você continua devendo, porque o juro é tão alto que não adianta você paga e continua. Quando você vai ver teu saldo devedor, você deve mais ainda do que quando contraiu a dívida. É a mesma coisa que acontece em relação ao pecado, porque como você repensa, mentalmente comete o pecado todos os dias, a todo instante que você lembra, a cada pecado uma dor. Agora, o karma tem a tendência de acumular, né, juntar, se torna um karma gigante, e o resgate, a desintegração também é uma coisa grandiosa. Por isso que vem um sofrimento enorme. Muitas vezes é uma causa pequenininha.
O geral é uma coisa pequenininha. Um ressentimento, um erro, uma raiva, uma mágoa que você guardou e que vem trazendo. Todo dia você lembra daquilo, todo dia você comete o mesmo fato. O fato vem sendo trazido. É como se acontecesse o mesmo erro todos os dias, todo instante. Por isso que quem tem sentimento de pecado oculto sofre, 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 continua sofrendo, sofrendo, sofrendo e nunca sai disso. Não tem como sair enquanto não exteriorizar. É um erro que guardou. Se você botar para fora, retorna ao seu nada original e acaba. Errei. Uma coisa, um erro, você fica chateado na hora. Amanhã, talvez, 2 dias. Mas uma semana depois você esquece. 10 dias depois, então, você nem lembrou que fez aquela besteira. Erro é isso. Erro é algum fato, um acontecimento que vai embora na linha do tempo. Pecado não. É como se você tirasse o mesmo filme, naquele 1 segundo que eu falei. Se tua vida, a cada segundo, fosse uma fotografia, é como se você estivesse tirando aquela cena todo instante, todo momento. Pecado e ilusão, né? É isso. Não existe. Existe na sua mente. Se você soltar, ela vai embora. Deixa embora, não há mais nada a fazer. Você não pode correr na linha do tempo atrás e tentar arrumar aquilo. Você não consegue. Nem o Superman conseguiu voar na velocidade acima da velocidade da luz no sentido anti-horário e voltou no tempo. Você não é Superman, então não vai conseguir voltar no tempo para arrumar aquela situação. Esquece, deixa embora. Você tem que se arrepender, você tem que fazer a confissão, arrepender. Isso foi o eu falso, o eu da ilusão, é um acontecimento falso. E dizer, o eu perfeito não vai fazer mais isso, e acabou. Deixa manifestar a perfeição. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado.